Meu nome é Rafael. Moro sozinho, e até ontem achava que minha casa era segura. Sexta-noite, cheguei do trabalho. Chaves na mão, pensando em tomar banho rápido, quando percebi algo estranho. A porta da frente estava trancada, mas o trinco tinha sido mexido. Ignorei. Talvez fosse só paranoia. Subi as escadas, e o corredor estava estranhamente silencioso. Cheguei à sala e notei algo. A cadeira da cozinha estava levemente virada. A porta da varanda estava trancada por dentro. Foi então que ouvi um estalo, do armário do corredor. Congelei. Respirei devagar. O som se repetiu, como se alguém estivesse escondido, brincando comigo. Peguei um bastão de ferro. Abri o armário devagar, nada. Só casacos velhos. Fechei, aliviado, mas o coração ainda disparava. Quando fui para o quarto, percebi algo pior, um cheiro úmido, metálico. E um som baixo, vindo debaixo da minha própria cama. Meu instinto gritou. Olhei com cuidado, e lá estava ele. Um homem inteiro, deitado, imóvel, me observando sem dizer nada, só com os olhos frios fixos em mim. Ele não se mexeu, não correu, não se escondeu, parecia que sabia que eu iria vê-lo, e estava satisfeito só de estar ali. Não houve luta. Ele se levantou devagar, passou pelo corredor escuro e desapareceu. A polícia não encontrou nada. Mas eu ainda sinto que ele está dentro da minha casa, em algum lugar, e que não precisa bater para me assustar. Isso tudo é muito irreal e chocante para mim. Prefiro não revelar o meu nome. Era uma noite chuvosa, e eu estava sozinho em casa, tentando ler um livro no sofá. O vento batia nas janelas e cada trovão fazia a casa inteira tremer. Parecia que algo estava errado, mas eu não conseguia identificar. De repente, ouvi um estalo no corredor. Pensei que fosse a casa rangendo, mas logo veio outro, mais perto. Meu coração disparou. Segurei a respiração. Eu sabia que não era apenas a minha imaginação. Meu celular estava do outro lado da sala, e quando tentei ligar para a polícia, a linha estava muda. Então eu vi a sombra dele na porta da cozinha. Ele entrou silenciosamente, rosto parcialmente coberto, e meu estômago gelou. Reconheci-o imediatamente, um vizinho novo que havia chegado na vizinhança. Ele começou a se aproximar, sorrindo de forma cruel. Tentei recuar, mas tropecei em uma cadeira. Meu medo era palpável, quase sufocante. Mas eu não podia me deixar paralisar. Lembrei de algumas técnicas de defesa pessoal que havia aprendido e corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Ele começou a bater na porta, enfurecido, e meu coração parecia querer sair pela boca. Respirei fundo, tentando manter a calma. Consegui finalmente discar para a polícia, descrevendo exatamente onde eu estava e quem era ele. Enquanto falava, ouvia seus gritos e xingamentos, e o medo me consumia. Demorou alguns minutos, mas os sirenes chegaram. Eu ouvi quando bateram a porta principal e, em segundos, a polícia conseguiu contê-lo. Descobri depois que ele tinha um histórico extenso, múltiplos casos de assédio e invasão domiciliar, vários registros de ameaças e pequenos furtos. Ele havia saído recentemente da prisão, e continuava perseguindo mulheres da vizinhança. Senti um alívio imenso quando ele foi levado algemado, mas o medo ainda estava comigo. Naquela noite, aprendi que a coragem muitas vezes é apenas um instante de decisão entre fugir ou enfrentar, mesmo quando tudo parece perdido. Olá, me chamo Ana, atualmente tenho 25 anos e cresci numa casa velha no meio da roça, em Minas Gerais. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe trabalhava até tarde na cidade e deixava eu e minha irmã mais nova sozinhas. Lá era tudo afastado, poucas casas por perto, e quando escurecia, o silêncio era pesado, só quebrado pelo barulho dos grilos e do vento batendo na janela. Numa dessas noites, estávamos na sala vendo TV quando escutamos o som do portão lá fora rangendo. Primeiro pensamos que fosse o vento, mas logo ouvimos passos lentos na varanda, bem perto da porta. Minha irmã me olhou com os olhos arregalados, e eu fiz sinal para ela ficar em silêncio. O som da madeira do assoalho estalou, como se alguém estivesse se movendo de um lado para o outro, testando onde podia entrar. Apagamos a TV, corremos para o quarto e nos escondemos debaixo da cama. Só que os passos não pararam.
Pareciam dar a volta na casa, indo de janela em janela, e a gente escutava as folhas secas sendo pisadas lá fora. O pior foi quando o som parou, bem debaixo da janela do quarto onde estávamos. A respiração da minha irmã ficou tão alta que eu achei que iam ouvir. Ficamos assim por quase meia hora, até tudo ficar em silêncio de novo. Quando mamãe chegou, disse que provavelmente era algum bicho grande passando. Mas no dia seguinte, encontramos marcas de mão na poeira da janela, mãos grandes demais para serem de criança. Até hoje, quando o vento bate na casa da roça, parece que alguém está dando a volta lá fora, esperando a hora certa de entrar. Eu me chamo Tiago. Moro na Pavuna, no Rio de Janeiro, e o que vou contar aconteceu comigo quando tinha 9 anos. Minha mãe trabalhava como faxineira, o que me fazia passar a noite toda sozinho, sem saber que horas ela voltava. Meu pai me abandonou, então ela era a única responsável na casa. Por esse motivo, ela me ensinou a cozinhar sozinho, para que eu mesmo pudesse dar conta de mim, enquanto ela estivesse fora trabalhando. Em uma noite, acordei com um barulho estranho vindo da sala. Pensei que fosse minha mãe, me aproximei da porta do meu quarto, ainda sonolento. Foi quando eu vi a silhueta de um homem estranho, subindo as escadas. Meu corpo congelou. Sentia que o meu coração iria explodir a qualquer momento, mas eu não me escondi. Corri para o quarto da minha mãe, ela não havia chegado. Eu estava completamente sozinho na minha casa. O homem começou a subir as escadas. Passo por passo, sem pressa, como se soubesse que eu estava ali. Eu podia ouvir sua respiração, baixa, pesada. Pensei rápido, a janela do meu quarto dava para o quintal do vizinho. Não tinha tempo para calçar sapatos, nem pegar nada. Pulei da cama, abri a janela devagar, mas o som das dobradiças fez um rangido que cortou o silêncio. Ele parou de subir. Por um segundo, não ouvi nada. Até que ouvi outro estalo de correria. Ele começou a subir mais rápido. Eu não pensei. Pulei. Caí no chão duro, machuquei o joelho, mas levantei sem olhar para trás. Corri pelo quintal, derrubei brinquedos velhos, bati o pé em algo de ferro, mas não parei. Ouvi a porta dos fundos da minha casa arrebentando. Ele saiu para o quintal. Comecei a gritar o nome do meu vizinho. A casa dele era escura, ninguém parecia ouvir. Corri até a porta, bati com força, chorando, implorando para abrirem. Atrás de mim, passos cada vez mais perto. A porta se abriu. Meu vizinho apareceu, confuso. Quando ele me puxou para dentro, senti algo quase tocando minha camisa. A porta foi trancada. Chamaram a polícia. Eles disseram que o homem tinha antecedentes criminais, desde invadir casas, a tentativas de sequestro relâmpago. Ele conseguiu fugir naquela noite, mas foi pego semanas depois. Estava armado. Até hoje, quando fecho os olhos, lembro daquela respiração atrás de mim. E penso, se eu tivesse demorado um segundo a mais, não estaria contando isso. Muitos vão me odiar pela minha história, e só peço pela compreensão de todos. Usarei um nome falso, Camila. Tenho 29 anos, mas ainda lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu tinha 16. Meus pais iam para a igreja todos os sábados à noite e deixavam a responsabilidade de cuidar do meu irmão de 8 anos comigo. Só que eu não queria ficar preso em casa. Meu namorado na época sempre me chamava para sair, e eu, na minha cabeça adolescente, achava que podia dar uma escapadinha rápida. Me convencia de que não tinha problema, ele vai ficar jogando videogame, vendo TV. Não tem perigo. Fiz isso várias vezes. Saía por uma hora, voltava, e ele estava lá, como se nada tivesse acontecido. Até que, naquela noite, tudo deu errado. Lembro de entrar pela porta, rindo de alguma besteira que meu namorado tinha dito no caminho. A casa estava silenciosa. Pensei que ele estivesse dormindo, mas quando subi para o quarto dele, vazio. Verifiquei todos os cômodos. Nada. Saí gritando o nome dele pela rua. Mas não houve nenhum sinal dele. Quando meus pais chegaram, não tive coragem de contar a verdade de imediato. Disse que tinha ido no mercado rapidinho, que ele devia ter saído para brincar e se perdido. Mas dentro de mim eu sabia, eu tinha deixado ele sozinho por horas.
A polícia foi chamada, buscas foram feitas, cartazes espalhados. Nunca mais encontramos meu irmão. Hoje, cada vez que penso nisso, sinto um peso no peito que nunca vai sair. Eu era irresponsável, egoísta e infantil. E paguei, ainda pago, o preço, por minha irresponsabilidade. Eu tinha 18 anos quando aconteceu. Nossa cidade era pequena, parecia segura. Nunca pensei que terminaria meu namoro pagando tão caro. Naquela noite, fiquei sozinho em casa. Meus pais foram visitar minha avó. Achei que seria tranquilo, só eu, música baixa e uma xícara de café. Por volta das 10, ouvi algo na varanda. Achei que fosse o vento. Até que ouvi meu nome. Sussurrado. Do jeito que ele costumava falar quando estávamos juntos. Meu coração travou. Levantei devagar e desliguei a luz da sala. Só o clarão da lua iluminava a casa. Caminhei até a janela e vi ele. Meu ex parado, imóvel, como se me esperasse há horas. Na mão, uma faca de caça. Corri para o quarto e travei a porta. Liguei para a polícia, mas o sinal oscilava. A ligação caiu. Respirei fundo e empurrei a cômoda contra a porta. Então ouvi o primeiro golpe. Ele estava batendo na janela da cozinha. Um estalo de vidro. Desci pela janela dos fundos, tentando não fazer barulho. Mas ele percebeu. Ouvi seus passos pesados dentro da casa. Ele murmurava: "Você me deve isso, não pode me deixar assim." Corri pelo quintal e pulei o muro para a casa do vizinho. A sensação de estar sendo seguido é pior do que o medo de morrer. Entrei pela garagem aberta deles. A casa estava vazia. Só o som dos meus passos no piso frio. Achei um celular no balcão e liguei para a polícia. Dessa vez, consegui falar. Enquanto dava o endereço, ouvi o portão da garagem se abrir devagar. Ele tinha me seguido. Me escondi no banheiro, sentada dentro do box, respirando pelo nariz. Ele andava pela casa, cada passo mais perto. Até que parou diante da porta. "Eu sei que você está aí." Disse baixo. "Não quero te machucar. Só quero conversar." Mentira. Lembro em ter visto uma lâmina brilhar na mão dele. Ele tentou forçar a maçaneta, mas a sirene da viatura cortou o ar da noite. Ele correu. Fui encontrado em estado de choque, coberta de poeira e sangue, do corte que fiz na perna ao pular o muro. Dias depois, descobri que ele já tinha planejado tudo. Comprou cordas, fita adesiva, até uma lona. A intenção não era conversar. Era me levar para longe, fazer meu corpo sumir. Ele foi preso. Mas nunca me sinto sozinha de verdade. Toda vez que o vento bate na janela, ainda escuto meu nome.